Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão, dependendo da disponibilidade de cada um para poder assistir esse vídeo. Eu já conversei com a professora Luciane, não pude é, comparecer, no caso, estar presente de forma online com todos, que seria na quarta-feira, dia 12, mas espero que todos entendam o tema do meu trabalho, que é um tema que a gente está vivendo atualmente, que é o comportamento pós-Covid. Então essa é uma imagem que reflete os dias atuais de hoje, que estamos vivendo, né? Em algumas escolas já está havendo aula de forma presencial, mas a maioria está ainda virtualmente. Mas aquelas que já estão de forma presencial estão tomando os devidos cuidados, como vocês podem observar aqui, as crianças com o uso de máscara, o distanciamento, e é o que reflete nos nossos dias agora. Segundo o movimento Todos pela Educação, o retorno das atividades presenciais nas escolas terá que ser feito respeitando uma série de cuidados para garantir a saúde de todos que estão envolvidos no contexto escolar, né? Além de traçar estratégias para vencer essas consequências negativas provocadas pela pandemia, né? Na aprendizagem dos alunos. Então, nesse contexto, em relação às aulas de educação física, essas medidas de precaução, como o distanciamento entre os estudantes, por exemplo, né, geram algumas inquietações quanto ao desenvolvimento de algumas etapas do ensino deste, deste componente curricular, né, como as atividades práticas, que às vezes necessitam de contato físico ou, na maioria das vezes, precisa desse contato em determinadas atividades e exercícios, né? Então, logo, algumas indagações são pertinentes, como a metodologia utilizada nas aulas de educação física deve ser revista? Quais medidas protetivas poderão ser adotadas nas atividades práticas? E quais possibilidades das aulas de educação física no atual cenário e no mundo pós-pandemia de Covid-19? Então, essas são algumas perguntas pertinentes que ao longo da apresentação espero que sejam respondidas, né? De acordo com Santana e Costa, a atividade física ela é muito eficaz para a conservação e melhoria da saúde e na prevenção de diversas enfermidades, né, influenciando diretamente na longevidade e na qualidade de vida, através dos benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. Então, nesse sentido, né, Santana e Costa, eles apresentam a importância do professor de educação física escolar, exercendo um papel preponderante na qualidade de vida e na saúde dos estudantes por meio da atividade física, né? Que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de aspectos específicos da cultura corporal, como também, por exemplo, a ginástica, a dança, esporte, luta, enfim, além de jogos e brincadeiras, né? Então, logo analisando a situação das crianças que foram afetadas com a paralisação das escolas, tanto as crianças como os jovens, como nós da faculdade, então precisa entender o quê? Que como os professores de educação física devem agir em suas aulas durante a pandemia e após o retorno. Então, buscando adequar para minimizar o comprometimento da saúde dos alunos e que o conteúdo proposto também ele seja aprendido de uma forma mais plausível, né? Então, considerando o momento atual do surto, para recomendações de volta às atividades físicas em grupos, devem-se observar alguns aspectos, como, por exemplo, a influência do isolamento, o aumento do sedentarismo. Então, de acordo com
com alguns autores, baseando nas diretrizes do Departamento de Saúde e também dos serviços humanos dos Estados Unidos da América, a prática de exercícios físicos regulares em local seguro e doméstico durante a pandemia, ele é um meio fundamental para que os indivíduos se mantenham ativos fisicamente. Não só nos Estados Unidos, como foi feito esse estudo, mas também aqui, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive, né? Então, os benefícios da prática regular de exercício físico, uma vez que está ligada a fatores imunológicos, né, como controle de doenças, capacidade funcional e saúde mental, por exemplo, portanto, eles vão contribuir para que o sujeito tenha uma vida saudável, além de apresentar, né, melhora e manutenção da imunidade, que é o que? Uma ferramenta de grande importância na luta do vírus, né, do Covid. Então, assim, os professores tomaram durante a pandemia, ele é de grande valia para traçar métodos e esquecer um leque de possibilidades, visando o quê? Diminuir esse contágio e para que todo mundo tenha acesso a essas atividades, né? Então, as regras de distanciamento necessárias para evitar o Covid se tornaram um desafio nas escolas, principalmente no caso das aulas de educação física, que é o nosso caso. Então, como os alunos eles costumam ter contato próximo durante a realização das atividades, a volta às aulas presencial tem sido o quê? Precisa adaptar essa metodologia, sem que haja perda no aprendizado e também no condicionamento desses alunos. Então, uma das soluções foi solicitar que cada aluno leve para a aula a sua própria bola, a fim de evitar o toque de outras pessoas no objeto. Não só da bola, mas de diversos, né? Então, em vez de jogos, os professores podem o quê? Pode trabalhar fundamentos de cada esporte, do vôlei, do futebol, do handebol, enfim. Então, tipo, o treino de toque do vôlei, por exemplo, antes era realizado entre os estudantes, né? Agora pode ser feito como? Através da parede. Pode dar um toque na parede, voltar, manchete, saque, tudo isso pode ser feito. E também a máscara, né, é sempre obrigatória, sendo dispensada somente em caso de natação. O contato físico, ele faz falta. Porque eles não podem vivenciar essa dinâmica dos jogos como era feito antes. Mas, se trabalhar os fundamentos para aperfeiçoar os movimentos de cada aluno e as suas habilidades, o que faz também outros ganhos e também ajuda a desenvolver a concentração desses alunos, né? O jogo também ensina a se relacionar, ele lidera aquele espírito de equipe e também busca trabalhar isso de maneira diferente, né? Fazendo com que o aluno ele precise do outro, mas sem contato físico. E então lá em março do ano passado, quando foi iniciado as aulas virtuais, os professores eles gravavam vídeos e lançavam desafio para os alunos fazerem, filmarem e enviar de volta para os professores. Então os professores eles propuseram o quê? Atividades que podiam ser feitas em casa mesmo, com a ajuda até dos pais para gravar, como deslocamento lateral, polichinelo, abdominal, enfim, diversos exercícios. Então, o aluno que optar por não voltar para uma escola, neste momento ele vai continuar esse trabalho. E
pelo que foi visto, pelo que eu andei falando com algum colega aí que dá aula, os alunos eles gostaram desses desafios. Tanto também que eles depois eles buscaram aplicar no presencial também. Então, talvez por insegurança ou por falta de espaço adequado à prática de atividades físicas sistematizadas, as crianças e adolescentes passam nesse contexto a deixar as rotinas de atividades físicas de lado por longo período, aplicando o comportamento sedentário que já era apresentado por percentuais elevados. Então, segundo lá a Organização Mundial da Saúde, houve um aumento da prevalência de crianças e adolescentes com as doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, diabetes, hipertensão arterial, assim como os problemas respiratórios também. Então, vale destacar que, para a maioria dessa população, os únicos momentos das atividades físicas sistematizadas ocorrem nas aulas de educação física na escola. Então, se por um lado o isolamento social ele foi necessário para evitar o contágio pelo coronavírus, por outro, pode-se afirmar que houve uma diminuição significativa da prática de atividade física, tanto para os alunos que trabalham no modelo home office ou trabalho remoto, quanto para as crianças e adolescentes que precisam acompanhar as aulas virtualmente dentro das suas casas. Então, pensando na importância das aulas de educação física e preocupação com o retorno das aulas, a comissão que eu andei verificando alguns artigos, a Comissão de Educação Escolar, que é o CEF, do Conselho Regional de Educação Física lá do Rio Grande do Sul, que é o CREF 2 Rio Grande do Sul, ele organizou um protocolo com as recomendações a serem seguidas pela equipe técnica da escola, professores e alunos, e respeitada também pela comunidade em geral, porque lá voltou antes das aulas também. Então, não só lá, mas como aqui, que os artigos que foram observados são parecidos esse conselho que foi feito. Então, esse protocolo que foi feito, né? Então, o protocolo de segurança, o plano de retorno às atividades diante da pandemia do Covid, ele exige cuidados específicos referendados por órgãos nacionais e internacionais, mas também para reduzir o risco de contaminação e preservar a saúde é preciso que a sociedade, né, ela esteja plenamente educada e engajada para aderir às novas normas de convívio social, além das rotinas que devem ser estabelecidas no interior das comunidades de ensino. Então, essas são as recomendações de retorno às aulas presenciais de educação física na reabertura das escolas Covid-19. São os protocolos que foram feitos para estarem sendo aderidos. Então essa é uma imagem muito no agora que nós estamos vivendo, onde as crianças estão praticando atividades bastante ao ar livre, né, que é o mais recomendado, com o uso de máscara, respeitando o distanciamento. Então é isso que a gente vê hoje. Claro que antes também eram feitas atividades do tipo, mas talvez não eram cobradas tanto como agora, porque envolvia muito mais coletivos como futebol, handebol, né, o contato, e agora já é uma coisa mais cada um, né, na sua. Então as medidas de higienização não são diferentes de como a gente está acostumado, mas como foi feito esse protocolo, eu vou ler essas recomendações. Então, que é o quê? O principal, que é lavar as mãos com água e sabão com frequência, utilizar álcool em gel nas mãos. Então, os objetos pessoais como garrafas de água, copo, toalha e outros, eles devem ser de uso pessoal e transferível de cada aluno. Limpar e desinfetar os ambientes, lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento.
Então, cada um levar sua garrafinha d'água para a escola. Então, apenas utilizar bebedouros que possibilitam a coleta de água em recipientes de uso individual. Então, cada um leva a sua garrafa e vai lá, enche, com o uso do álcool em gel, todo esse cuidado. Caso o estabelecimento ele tenha, no caso da escola, ele tenha uma rotina de utilização de utensílios permanentes, como caneca, copo, etc., esses eles deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizado rigorosamente. Então, realizar intervalo entre o término de uma aula e o início de outra para a higienização do local e dos materiais de uso, né? Também evitar de tocar qualquer maneira nos colegas, como abraçar, beijar, apertar as mãos, enfim. Trocar a máscara também a cada 3 horas. Então, acondicionar em casa o plástico para descartar ou lavar. Também orientar sobre a lavagem correta das mãos, bem como disponibilizar dentro da viabilidade da escola álcool em gel para o uso dos alunos, antes e pós a prática das atividades físicas, conforme a orientação da Anvisa disponíveis. As medidas de proteção, que também não é muito diferente da higienização, é o uso de máscara por todos, evitar o compartilhamento de materiais. As aulas de educação física elas também devem ser desenvolvidas em ambientes abertos e arejados, como foi mostrado na foto anteriormente. A desobrigação do uso de uniforme, né, possibilitando o uso de vestuário higienizado a cada dia, sinalização e configuração das estações de trabalho em ambientes de uso coletivo. Também evitar a aglomeração de alunos em espaços coletivos nos locais da realização das aulas de educação física. Manter uma distância mínima de 1 metro a 2 metros entre os indivíduos. Então, de medidas e monitoramento de avaliação. Monitoramento de ações preventivas com a família. Comunicação eficiente entre todos os integrantes da comunidade escolar. Então, a dinâmica nas aulas, né? Como vai ser feito? Os professores de educação física, eles devem fazer o planejamento das aulas com o objetivo do quê? De conscientizar os alunos e a comunidade, principalmente nesse período de pandemia, né? O projeto pedagógico de cada escola ele deve ser realinhado e reforçado a necessidade de reflexão, né, do nosso momento atual. Então, o professor ele deve fazer uma explanação nos primeiros momentos de cada aula sobre o quê? Sobre essa situação que a gente está vivendo atual e os cuidados referentes à Covid-19. Também como a importância da atividade física e os cuidados de higiene pessoal e coletiva. Então, as aulas elas devem ser preferencialmente ao ar livre, seguindo as orientações da OMS, para evitar o contágio do coronavírus. Então, assim, deverão ser organizadas com atividades que evitem o contato físico, mantendo um distanciamento em torno de 2 metros entre os participantes. Então, em caso de espaço reduzido, adequar o número de alunos para manter o distanciamento. Então, garantir a higienização de todos os materiais que foram usados nas aulas de educação física. Orientar esses alunos a comparecerem com roupa adequada à prática, ao exercício, nas aulas, sem aglomerações nos banheiros ou nos vestiários, né? Também recomendar para que os alunos eles levam para a escola pelo menos duas máscaras para as aulas de educação física, para serem trocadas com maior frequência, porque é suado bastante, então o aluno acaba colocando a mão, enfim. Então as aulas elas devem ser dirigidas evitando o formato de aulas livres, devido ao alto risco do contágio do coronavírus. E para os alunos que são menores, sugere-se o quê? Uma marcação, né? Assim, delimitando o local, assim, né, no chão, né? Podendo ser utilizado com giz ou fita, ou marcação do piso mesmo, assim. Então, trabalhar as atividades que vão favorecer o condicionamento físico, né? Além das atividades lúdicas, é claro. As atividades contraídas, né? A fim de despertar o prazer pela atividade e pelo retorno do convívio social.
Então, priorizar a prática de esportes individuais também, adaptadas, né, para manter o distanciamento, para trabalhar o condicionamento por estações, como os circuitos e alongamento individual, trabalhando diferentes variáveis físicas, né? Então, após a aula, também o aluno ele deve ter uma rigorosa higienização, né, nas mãos e se necessário, também trocar de roupa, né? Por que não? Momento é esse que a gente tem que controlar, deve ser controlado por nós, professores, para evitar a aglomeração. Aqui foi feita uma entrevista com alguns professores, onde eles relatam alguns fatos que ocorreram durante a pandemia que está ocorrendo. Então aqui, a infecção pela doença causada pelo novo coronavírus trouxe a revolta de Luísa. Então, na semana passada, ela decidiu enviar uma mensagem à BBC News Brasil no Instagram para contar a história dela. Então, o que ela falou? Vocês já fizeram alguma matéria sobre Covid nas escolas? O perigo para os professores? Porque a maioria das crianças são assintomáticas, né? Não tem febre, frequentam a escola normalmente, e muitos colegas e ex-colegas nesse pouco tempo ficando doentes também. Os médicos aos quais recorri falaram que estavam recebendo muitos professores em seus consultórios. Escreveu a professora em trecho a mensagem à BBC News Brasil. Luísa também ela tem 34 anos, ela relata que desde os primeiros sintomas ela ficou isolada na sua casa. Ela comenta que seu quadro foi leve e teve principalmente dor de cabeça constante e febre. Mais de 2 semanas depois de cumprir o período de isolamento, ela afirma que está recuperada da doença. Assim como Luísa, o professor de Educação Física Marcos, de 47 anos, ele também relata ter sido infectado pelo Covid-19 durante a volta às aulas, presencial, em uma escola municipal de São Caetano no Sul, em São Paulo. Ele conta que ele voltou a frequentar a escola presencialmente em 10 de fevereiro, mas não tive contato com as crianças no período apenas com vários funcionários, disse. Ele detalha que suas funções eram no período da tarde, enquanto os alunos iam no período da manhã. Como não havia alunos no meu horário presencialmente, fui 2 dias à escola apenas, explica Marcos, que continuou o trabalho remoto. Cerca de 5 dias após frequentar a escola presencialmente, ele foi diagnosticado com Covid. Os sintomas de Marcos também foram leves. O professor ele acredita que pegou o coronavírus na unidade de ensino porque outros 5 funcionários do local também foram infectados no mesmo período. Inclusive, um desses funcionários está internado, diz Marcos, à BBC News Brasil. Entidades que representam profissionais de educação consideram que é possível associar uma infecção a uma unidade escolar quando há vários casos de Covid entre funcionários ou alunos em um mesmo período durante atividades presenciais. Então, trabalhadores da educação afirmam que há muita subnotificação do Covid-19 na categoria, e por isso eles apontam que é difícil haver um levantamento que mostre a realidade da doença no ambiente escolar brasileiro. Eles alegam que há dificuldade para que possam comprovar que foram infectados nas escolas. Então, o principal problema dizem que é autoridades ou proprietários de escolas argumentam que não é possível afirmar que a infecção ocorreu na unidade de ensino, por se tratar de um vírus que circula intensamente pelo país. Pediatra e infectologista pediátrico do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, Márcio Nerhab, afirma que as escolas que permaneceram abertas no atual período precisam controlar e rastrear os casos confirmados ou suspeitos. Então é preciso haver envolvimento dos pais nesse tipo de proteção. Não dá para simplesmente os pais mandarem para a escola sem saber o que está acontecendo, diz o especialista da BBC News Brasil. Ele recomenda também que os pais não devem mandar os filhos para a escola se o estudante apresentar qualquer tipo de sintoma como tosse leve ou febre. Não devem mandar para a escola também quando alguém em casa está com Covid, explica o infectologista pediátrico. O médico ele afirma que o debate sobre o ensino presencial no atual período é complexo e destaca que não há respostas claras sobre o assunto.
não há um consenso. Mas de forma geral, o que se tem percebido é que, óbvio, que é muito complicado manter uma escola aberta quando os leitos de UTI estão lotados. Há pessoas morrendo na emergência ou ou em casa e há uma falência total do serviço de saúde. Essa situação tem acontecido em diversas cidades do país, disse. Mas é muito complicado que as escolas que são essenciais estejam fechadas enquanto outros serviços como bares e restaurantes estão abertos, afirma o médico. No atual contexto da pandemia no país, ele defende que a melhor medida é um lockdown, um fechamento completo das atividades como as escolas e comércios, para reduzir a transmissão do coronavírus. Então, como a gente pode ver, né, o nosso atual momento ele está bem complicado, né, de forma que eu pelo menos tenho medo, né. Então, um dos motivos de eu não estar realizando isso é porque eu fui diagnosticado com Covid e aí eu resolvi já gravar o vídeo para mandar, porque a gente não sabe. É claro, eu tô me cuidando, tô isolado, tô tomando os medicamentos, mas a gente não sabe o que pode acontecer, porque muitas pessoas que estão bem acabam ficando ruins e acabam no leito de UTI e acabam morrendo. Outras que têm problemas pegam, passam bem e assim vai. Então é uma doença que a gente não consegue dizer qual é a doença correta, o que, que ela causa. Ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe nada, nada. Ela simplesmente ela entra dentro da nossa casa por, com certeza, algum descuido nosso, porque questão de um descuido sequer pode entrar e é, pode destruir uma família, como mortes na família, como é, pessoas infectadas da família. Aqui eu peguei, depois minha mãe pegou, meu irmão, e só tá meu pai que não foi positivado ainda. Ele fez o teste, mas deu negativo. Então é assim, é uma coisa que fui eu que trouxe, porque foi um descuido de algum lugar, de algum momento, mas é uma coisa que a gente não, às vezes a gente não consegue evitar. Mas a gente pode o que? A gente pode cuidar, a gente pode é, tomar os devidos cuidados para que isso não ocorra. Então não é diferente das escolas. A gente tem que saber que é uma coisa que a gente está vivendo que é nova para todo mundo. Então, o professor que diz, eu não sei como agir, eu não sei. Pô, a gente está vivendo isso, então a gente tem que se adaptar com essa nova realidade. Então nas escolas não é diferente, a gente precisa conscientizar os alunos, os pais dos alunos, né? E ao máximo ter esse cuidado. Higienizar bem as mãos, usar máscara, evitar chegar perto, evitar o contato. E eu espero que o que eu trouxe, essa apresentação que eu trouxe, conscientize cada um também, não só vocês, mas a família de vocês. E quem é professor que está dando já aula, também tem esse cuidado. Eu particularmente não trabalho na área, assim, não estou dando aula, mas a gente tem a consciência. E é muito sério. Então a gente deve cuidar, deve ficar em casa, esperar a vacina, e daqui a pouco todo mundo vai estar imunizado e a gente vai estar mais firme, mais forte para poder voltar com tudo. Então eu deixo aqui meu muito obrigado para cada um de vocês pela atenção e pelo o tempo que vocês ficaram assistindo essa apresentação. Obrigado.